Será que a internet faz com que nós reavaliamos a nossa régua moral? Por que será que a gente fala tanta bobagem na internet? Por que será que a gente xinga tantas pessoas na internet? Vamos conversar aqui um pouco assistindo o vídeo aqui do Edson Castro e vamos falar um pouco sobre essa dinâmica das redes sociais. Vamos lá. Tá de papo sério. Ih, vamos ter que falar de papo sério aqui. Mas eu Papo prometo que sério, o próximo pessoal. papo vai ser bem leve, mas agora é um papo sério. Vamos ouvir a Aqui no canal é sempre papo sério, né? A gente nunca dá risada, né? Só papo sério. Bi2Li, que eu não sei qual que é o nome dela. A B2Li, a Bebele, tá? Falando sobre dessensibilização da nossa geração. Papinho sério aqui, vamos ouvir, vambora. Realmente começar a falar sobre a desensibilização da nossa geração. Algumas figuras públicas, né, na internet faleceram nesses últimos tempos e algumas nem eram, e o rosto delas acabou em imagens de IA, que parece até um pós-irônico, mesmo que essa não seja a intenção, sinalizando que podia ser diferente. Assim, gente mau caráter fazendo piadinha com o falecimento das pessoas não é uma coisa nova, é uma coisa que já se tornou comum. Não é normal, mas é comum. Só que a gente chegou num estado passivo-agressivo desse tipo de comentários. Porque agora as pessoas querem tirar um argumento e uma justificativa para essas piadinhas de mau tom que não existe. Nesse momento a gente tem um exemplo, mas não é um caso isolado. É os comentários das publicações do Orochinho. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que só por o cara ter passado por uma maré de azar, as pessoas se sentem no direito de falar que ele amaldiçoou a vida de alguém. Aqui o exemplo do Orochinho talvez ela não caiba, tá? Porque acho que até um pouco da proposta do humor do Orochinho é essa, né? Fazer piada com esse tipo de coisa e tal. Nas lives dele ele também faz, né? Eu entendo o que ela quer dizer, mas eu acho que esse exemplo em específico talvez não caiba. Ou posso estar errado também, né? Enfim, deixa aqui nos comentários se você acha que eu tô errado. E isso machuca muitas pessoas. Eu não tô aqui para advogar por ninguém, mas isso aconteceu com várias pessoas recentemente. Obviamente, as pessoas estão com o cérebro atrofiado, corroído por causa do excesso de informações e já não tem mais a sensibilidade de um ser humano. Ou o algoritmo mimou tanto essas pessoas que agora elas acham que realmente tudo que elas falam é certo. Só que a gente chegar num ponto de fazer piadinha sobre uma tragédia que alguém realmente está sentindo é desumano. Não tem outra palavra, é desumano. Eu não quero nem chegar no ponto de falar sobre o uso indevido da imagem da pessoa que não tá nem aqui para se defender e dizer se gostaria ou não disso. E projetar uma reação em cima dessas pessoas dizendo ele acharia engraçado, ele acharia cômico, é nível papo de mau caratismo, tá? Assim, eu não dá pra comparar com a piada, né? Porque não era feita em tom de piada. Mas quem acompanhou a TV aberto, que era nos anos 90, anos 2000, anos 2000 e 2010 eu já não olhava mais, mas assim, nos anos 2000, sabe que uma tragédia não significaria que o rosto da pessoa não ia estar na TV por uma semana inteira. A partir do momento que uma pessoa falecia, acontecia alguma coisa, alguma tragédia, alguma notícia muito chocante, a rede de TV aberta brasileira passava uma semana expondo o rosto daquela pessoa, né? Era só pegar qualquer caso aí de assassinato, de uma pessoa minimamente famosa, de homicídio, de enfim, cara, era uma exposição assim que assim, beirava ser o triste, era triste, assim, sabe? Chegava um momento que tava tão saturado aquele tipo de notícia que já não dava nem vontade de ligar a TV, né? Era uma semana só sobre aquilo, né? Ainda é hoje, mas eu particularmente já não assisto mais TV aberta, então eu não sei dizer como é que é, né? Mas é isso, né? Desde que a gente entende que a mídia existe enquanto mídia, ela abusa, ela usa dessas questões, dessas notícias, dessas pessoas para gerar entretenimento. Entretenimento, não é notícia necessariamente. Até porque uma notícia pode ser entretenimento também, né? Ela pode noticiar a informação e ser um entretenimento. Mas é isso, eles querem gerar tempo de view, é isso. E a internet, ela funciona da mesma maneira. Ela funciona da mesma maneira. Só que agora, talvez, antigamente ainda tinha que passar, né? Para qualquer coisa ser passada na TV, ainda tinha que passar pelo crivo de um redator, né? Então talvez tinha um filtro ali um pouco maior, né? Hoje em dia, com as redes sociais, né? Qualquer um posta o que quiser.
Porque tu não tem como projetar esse tipo de coisa da mesma forma que tu não tem como projetar em cima de um influencer o que ele vai sentir a respeito da piadinha de mau tom que tu fez. Tu não tem como dizer, eu conheço ele há tanto tempo, ele vai achar engraçado. Tu não conhece. As pessoas botam uma câmera na frente e podem falar o que elas quiserem, tu não conhece como ela realmente é. Então, se em algum momento você fez algum tipo de comentário desse nível e não parou para pensar que são vidas envolvidas, que tem um sentimento atrás da tela, talvez seja o momento de enfiar a mão no cérebro, ver se sobrou algum neurônio, ou no coração, para ver se ainda tá sobrando algum Não sobrou. sentimento, e começar a pensar antes de falar. Porque se tu continuar falando o que der na telha, sem filtro nenhum, para as pessoas, uma hora tu vai escutar o que tu não quer. E aí não adianta nada se magoar. Nós precisamos. E não é nem o que tu não quer, né? Uma hora ou outra você vai ouvir sobre alguém que você ama. É. E aí você vai justamente exigir essa sensibilização que você não tem. E assim, pô, gente, se um dia eu morrer, eu não quero que vocês fazem um videozinho de IA meu não, tá? Pelo contrário, eu amaldiçoo quem fizer videozinho meu de IA. Se eu morrer, me deixe em paz, não enche meu saco, não enche minha família. E aí a gente entra naquela discussão, por exemplo, da regulamentação dessas IAs, regulamentação das redes sociais, regulamentação da internet, que é isso, né? Bom, se o Edson morrer, se eu morrer, eu posso estar vivo, tá? Quem que impede de alguém pegar uma foto minha e fazer alguma edição e botar na IA e fazer alguma bobagem com ela? Nada impede, nada impede. Eu trabalhei uma época numa escola, já falei aqui no canal várias vezes, eu trabalhei uma época na escola com adolescentes ali, e aí tinha um que achava super engraçado pegar a minha imagem e colocar numa IA, né? Eu levava na brincadeira até porque eu não queria me incomodar, né? Até que um dia eu disse pra ele assim, olha, a última vez que tu faz isso, a próxima vez eu vou te processar, tá? Por uso indevido de imagem. Mas assim, uma pessoa pública que nem o Edson vai processar todo mundo, vai fazer um processo em cadeia? Como é que vai fazer, né? Então, as redes sociais, elas trouxeram... Na verdade, as redes sociais trouxeram à tona uma coisa que já existe na nossa sociedade. Isso que eu tenho pensado bastante, né? Algumas pessoas estão... quando vão fazer essas análises das redes sociais, elas analisam assim, a partir da existência das redes sociais, elas mudaram o comportamento do ser humano. E eu já parto de uma premissa contrária. Eu acho que as redes sociais, elas só exacerbaram comportamentos que já existiam ali. Né? Se a gente pegar aí o tipo de conteúdo que tem na rede social que viraliza, por exemplo, assim, conteúdo de agressão, conteúdo de notícias, notícias, como é que eu vou dizer assim, exageradas, não é essa palavra, enfim, polêmicas, né, enfim, fofocas e tal. Isso não era exatamente o que tinha na TV aberta? Não é exatamente o mesmo tipo de conteúdo que tinha na TV aberta? Agora, se existia esse tipo de conteúdo na TV aberta, é porque as pessoas assistiam. Né? Porque conteúdos que as pessoas não assistem, eles cortam fora e botam outra coisa. Porque é isso que eu tenho pensado bastante, eu acho que... Porque senão a gente fala de um lugar até que a população, que esse povo idealizado, né? Enfim, o brasileiro metafórico, assim, né? E ele não sabe o que ele faz, é porque as redes sociais que mostram isso pra ele. Não, gente, as pessoas veem isso porque elas querem ver. Elas querem ver, elas dão engajamento, elas curtem, elas comentam, elas compartilham, elas assistem, elas seguem as páginas de fofoca, as páginas de notícia. Elas seguem por livre e espontânea vontade. Elas vão lá e clicam no seguir, vão lá e clicam no like, vão lá e clicam no compartilhar, vão lá e deixam um comentário. É por livre e espontânea vontade. Eu tô com essa ideia já ultimamente, assim, né? Porque... E o que eu quero dizer é que essa organização das redes sociais, como elas se organizam, né, como elas funcionam, elas só exacerbam esse comportamento que já existe. Né, esse comportamento que já existe. Então elas não criaram isso, elas só exacerbaram pela sua própria dinâmica de funcionamento. Vamos voltar aqui pro vídeo pra gente continuar. Porra, porque eu acho que é uma falta de respeito absurda, né? As pessoas acham que é homenagem. E, pô... Isso daí acontece muito, 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 muito. Teve agora a morte do... Só lembrando, qual que é o nome dele? Do Gunley. Quando teve a morte do Gunley, cara, teve uma galera que fez centenas de vídeos, dezenas de vídeos sobre a morte do Gunley. E não parava. Quem que é esse? Esse é aquele fisiculturista que faleceu, jovem? Acho que é, né? Era vídeo no funeral, era vídeo... Na rua, era vídeo, o detalhe que ninguém falou sobre a morte do Dunley, o segredo da vida da morte do Dunley, o não sei o que, e tudo... Gente, olha, vamos ser sinceros, quem aí cresceu no Brasil
na década de 2000. Não era exatamente isso que acontecia quando qualquer famoso morria. Passava o SBT, a Globo, a Band, a Record, passava uma semana, mostrando e me remostrando e fazendo matéria, e fazendo vídeo e entrevistando familiar, não sei o que. Era uma unidade uma pessoa minimamente famosa falecer, sofrer um acidente, ser assaltada, sei lá o que acontecia de desgraça na vida da pessoa, coitadas. E aí passava uma semana aparecendo aquilo, assim, uma semana. Eu lembro assim que chegava um momento, porque eu cresci muito assistindo TV aberta, né, quando eu era criança. Eu lembro que chegava um momento assim que tu já não tinha saco pra saber mais, entendeu? Não tinha mais saco, tu não quer mais saber, chega, sabe? Chega, né? Mas não é à toa que a televisão mostrava aquilo. Mostrava porque dá audiência. Mostrava porque dá audiência, porque as pessoas assistem. Assim como aqueles jornais sensacionalistas, né? Jornais aí, tipo, sei lá, Jornal do Datena, esse jornal assim, sabe? Não é à toa que existem esses jornais. Não é que assim, não, a Bandeirantes quer muito ficar mostrando a violência, então eles vão fazer um programa, assim. Não, eles fizeram o programa porque existem pessoas que consomem. E muitas pessoas, muitas pessoas. Os meus pais, inclusive, nossa, antigamente eles consumiam muito isso. Eu falava pra eles, olha, tira isso aí, isso é chato, tu fica aí, só fica vendo coisa ruim, só fica vendo tragédia, só fica vendo assalto, só fica vendo morte. Toda vez que passa na frente da TV, tu tá com um sentimento ruim, não sei pra que tu fica assistindo isso, né? Eles assistiam muito essas coisas, assim, depois eles pararam, assim, né? Mas é isso, as pessoas consomem isso, as pessoas querem ver isso. É uma questão meio sádica que nós temos, né? Assim, de querer ver, de querer saber, querer olhar, né? Essa pulsão, assim, de morte, a gente tem que saber, né? Bom, pelo menos não foi comigo. E aí você já destila seu ódio, né? Se for, por exemplo, um assalto, daí você já fala que tem que matar, tem que prender, tem que picar, tem que cortar, né? Aí é uma outra notícia assim exagerada, não, porque a culpa é desse, a culpa é daquele, daí já xinga fulano, xinga ciclano, né? A única diferença é que na época da TV aberta as pessoas não podiam comentar, né? Agora elas podem comentar, elas podem ir lá e colocar assim, ó, compartilhar aquele vídeo da morte, sei lá, e daí botar o que eles acham, né? Então, uma coisa que eu acho que o Luigi fala, né? Que o que nós temos agora de diferente para, sei lá, 20 anos atrás, é que agora a gente tem a opinião para mostrar, né? Antes a gente não podia mostrar a nossa opinião, ficava guardada para nós ou nosso círculo familiar. Agora eu posso expor a minha opinião na internet. E quero que os outros vejam, né? Porque daí eu vou receber like, vou receber comentários, eu vou receber o fixado, né? E é isso, eu quero eu quero que retroalimente isso, esse é meu sentimento. Vale por like, por view. E aí os urubu junto. Urubu junto, assistindo, vendo, querendo, né? Ficar buscando. Porque assim, a gente tem uma falência moral hoje. A gente tem uma falência moral. A gente precisa de um choque moral na nossa sociedade. A gente perdeu totalmente. Hoje simplesmente vale tudo. Numa sociedade onde tem influenciador que posta a foto do feto morto do filho em rede social. O que a gente vai falar, então, do público, se o próprio criador posta uma coisa dessa? O que a gente espera, então, do público? O público tá habituado, então, a receber esse tipo de conteúdo, né? Se o influenciador tá postando isso, é porque o público tá habituado, é porque ele não acha nada de constrangedor, digamos assim. A gente já começa a entender, tipo assim, o que tipo de sociedade que a gente tá vivendo. Qual que é o limite que a gente tem do ser humano, do respeito. E aqui, olha isso daqui. Isso daqui pra mim é uma coisa que é um absurdo, cara. É um absurdo, absurdo. A Maria Eduarda, a estudante que morreu no salto lá de corda, né? Olha os comentários aqui da rapaziada. Se juntar direitinho as peças, dá pra se divertir mais. Vou fazer concurso pro IML. Infelizmente era linda. Se fosse mulher feia, seria menos triste. Na verdade, engraçadíssimo. Mas enfim, tragédia. O cara postando foto do IML de Limeira, uns cara de pau duro, tarado. E aí um texto aqui do Planeta Ela. Maria Eduarda tinha 21 anos quando morreu durante um salto de rope jump em Limeira, interior de São Paulo. Segundo as investigações, ela teria sido lançada da ponte do Esqueleto sem que a corda de segurança tivesse presa ao corpo. 3 homens. Uma coisa que é interessante, olha só, né? Como a dinâmica das redes, ela torna tudo muito impessoal. Assim, eu duvido que essas 4 pessoas ali comentariam isso em público se elas estivessem presentes. Eu duvido que elas fariam isso. Agora, esse afastamento
que as redes sociais fingem dar, né? Fingem dar esse afastamento, essa distância entre o fato, entre a fala e as outras pessoas, faz com que esses sujeitos, os usuários, então, das redes sociais, se sintam mais à vontade de exprimir esses pensamentos, né? O que o Edson fala, né? Nós temos uma falência moral. Eu acho que não é que nós temos uma falência moral. Esse é o comportamento padrão da sociedade. Isso aqui, esse tipo de comentário, vocês conseguem ver meu mouse se eu mexo, mas esse tipo de comentário aqui, ele é basicamente um machismo, cara. Basicamente machismo estrutural, entendeu? É olhar pro corpo da mulher como um objeto, né? Olhar um objeto, assim, tá morto, não interessa, entendeu? Eu vou fazer necrofilia, não interessa. Tá morto, né? Essa que é a grande questão, assim, sabe? Eu penso que não é que a sociedade está desse jeito e tal. Só a sociedade, então, a população, as pessoas, enfim, todo o mundo, está se sentindo mais à vontade de externalizar isso. Porque as redes sociais dão esse falso afastamento, esse falso anonimato. Mas assim, gente, se alguém aqui está assistindo esse vídeo, pode ter certeza. Se você for ser contratado por uma empresa aí, estiver passando por uma seleção e tal, e tu tiver um perfil que é ligado com o teu rosto, tá? Um comentário como esse aqui, cara, pode te tirar de uma seleção de emprego, pode te fazer levar um processo, às vezes, né? Vai falar isso aí pra alguém que tem dinheiro e tempo pra te processar. Vai te processar, né? Só que é muito mais pessoas falando isso do que pessoas que têm capacidade, têm condições de processar as outras, né? Então passa pela impunidade, você xinga, você fala mal, você, enfim, fala groselha, fala xingamentos, imputa crimes, né, para as pessoas nas redes sociais e não dá nada. Não dá nada porque, enfim, né, não tem como todo mundo olhar para isso, né? Por isso que eu sou a favor, né, e eu acho que é muito importante que nós tenhamos uma regulamentação das redes sociais criteriosa. Eu acho que no começo, para te ter uma rede social, tu tem que atrelar o teu CPF. Pronto. Não tem. Não precisa botar tua foto original, se tu não quiser. Não precisa botar teu nome original. Não interessa. Mas assim, tu quer criar uma conta em qualquer rede social, tem que ter lá teu CPF. Ali tu já verifica se a pessoa é maior de idade e já deixa atrelado. Bom, agora a partir do momento, se você cometeu um crime, né, não é quebrou uma diretriz aí da comunidade, sabe? Não é isso. É um crime. Se você cometer um crime, agora você consegue ser processado facilmente. Você consegue ser, não só processado, mas você vai responder, então, por esse crime que você cometeu, né? Hoje em dia é terra sem lei ainda, né? Terra sem lei, porque você cria um perfil ali com um avatar genérico, com um nick genérico, e você explana as maiores atrocidades e crimes que possa existir e nada acontece feijoada, né? Eles foram indiciados por homicídio com dolo eventual em investigação. Mas enquanto familiares e amigos tentavam lidar com a perda, outra violência começou a circular pelas redes sociais. Comentários obscenos, piadas sobre o corpo da jovem e mensagens de cunho sexual passaram a acompanhar a cobertura do caso. Em vez de chegar a uma mulher que perdeu a vida em circunstâncias brutais, muitos homens transformaram sua imagem em objeto de deboche, de desejo e crueldade. Porque o corpo da mulher continua sendo tratado como um território público, disponível para julgamento, exposição e sexualização. Isso daqui é uma parada completamente doente, descolada de qualquer nível de socialização que a gente tem, mano. Isso daqui é uma falta de civilização, é uma falta de civilidade, é uma falta de senso. Porque pensa assim, pensa a dor de uma mãe que perdeu uma filha, de um pai que perdeu uma filha, dos amigos. Porra, cara, quando eu tava na faculdade, uma amiga nossa, a Bárbara, morreu. E foi uma das piores experiências que eu já passei na minha vida, né? A gente tava... O funeral dessa menina, eu lembro do pai dela falando. E no funeral ele falando, né? Tipo, que ele nunca ia ver a filha dele se casar. Ele nunca ia ver a filha dele se formar. Ele não ia saber o sentimento de ser avô. E de como isso machucava ele, de como isso era triste. Cara, isso destruiu ele, assim. É terrível ver a dor de um filho de um pai que perdeu a filha. Terrível. E era nova. Era mais nova que eu na época, ela tinha 22. E eu lembro de como foi um dos funerais mais difíceis que eu fui na minha vida, né? Porque quando é um funeral de uma pessoa mais velha, mais idosa, existe quase um encerramento, assim. Existe um clima
Não é um clima bom, mas é um clima de tipo, pô, cumpriu seu tempo, cumpriu sua passagem. Pô, que bom que descansou agora, não tá mais sofrendo. Mas quando é uma pessoa nova, é um sentimento de inconclusão, né? De algo que podia ser feito e não foi. Eu tive um... Cara, não dá nem pra dizer que a gente era amigo, assim, mas era um conhecido. Uma pessoa, um aluno que estudava na escola que eu trabalhava, ele já tinha se formado até. Ele era arquiteto, né? O ano anterior ele tinha se formado, isso acho que era começo do ano, assim. E ele faleceu, assim, ele teve um problema cardíaco que ele não sabia que tinha, uma morte súbita. 25 anos no máximo. E eu acabei não indo no velório dele e tal, mas foi uma sensação, assim, tão dolorida, né? De saber que um cara jovem, assim, mais novo que eu, morreu. A vida inteira pela frente, morreu. Morreu, assim, do nada morreu, né? Ou, às vezes, quando jovens morrem de acidente, né? Então, eu entendo o que o Edson quer dizer, né? Assim, quando é uma pessoa idosa, uma pessoa doente, uma pessoa acamada, né? Muitas vezes até a gente, depende da situação, até um alívio, né? Dizer assim, não, a pessoa estava sofrendo, né? Estava doente, já passou por tanta coisa, descansou, né? Essa frase, né? Descansou, pelo menos pôde descansar. Ou pelo menos cumpriu, né? A vida, conseguiu se despedir, né? Mas quando é um acidente, quando é um jovem, quando é uma pessoa nova, uma criança, um adolescente e tal, é muito dolorido, né? É muito dolorido. É uma tristeza muito diferente. Acho que é um impacto muito maior, né? Como o Edson falou, assim, às vezes não é esperado que aquela pessoa morra, né? Ninguém tá esperando que um jovem morra, né? E aí imagina você ter que lidar com tudo isso daí, com essa dor, com esse peso, com um bando de nojento que faz o humor politicamente incorreto, porque eu sou diferentão, porque eu sou fera, nossa, porque eu faço um monte de piada, porque eu sou fora da curva, e resolve fazer piada sobre o corpo de uma mulher morta, sobre necrofilia, mano. E aí, velho, é um bagulho que é... E gente que ri. Totalmente, é uma potência a menos, é uma mulher que podia mudar a sociedade dela, podia ter filhos, podia ter uma carreira brilhante, podia ter uma empresa brilhante, podia fazer conteúdo que inspirasse outras pessoas, podia fazer um monte de coisa, cara. É uma vida inteira que se perdeu, que se apagou e que a gente não viu, e gente batendo palma e apoiando isso. Exatamente. Porque é o cara que, olha como eu aproveito aqui o limite do humor, olha como eu sou diferentão, olha como aqui eu ultrapasso o limite do politicamente correto. E se tu voltasse lá, tu ia ver que tem pessoas que curtiram, pessoas que talvez retweetaram, pessoas que comentaram. Então pessoas que validaram aquele tipo de comentário. Validaram, e é isso. Enquanto existirem pessoas que validam, existirão pessoas que comentarão. Porque essa validação vem por forma do like, do comentário, do engajamento, do repost, da resposta, enfim. Né? As pessoas não comentam isso ali à toa. Ela pode até pensar, mas elas não iam comentar à toa. Elas comentam porque vai ter outras pessoas que vão validar. Né? E é isso que eu retorno na pergunta, ou a minha afirmação lá na frente, né? De que as redes sociais, elas não transformaram a sociedade. Elas só deram voz para as pessoas que antes não tinham como se expor. Né? Mas essas pessoas já existiam, essas opiniões já existiam, esses comportamentos já existiam antes. É uma falta de civilidade, de moralidade, de senso com o ser humano. É totalmente dessensibilizado. E ainda pior é você abrir o perfil dessa galera e você vê no que eles supostamente acreditam, né? E você olha, às vezes, uma moralidade, sabe? E que é uma moralidade que, mano, é totalmente descolada das atitudes que a galera lida. Então, assim, você pede uma moralidade de uma sociedade que não existe, mano. Você pede uma moralidade do outro, você pede uma moralização do outro que simplesmente não acontece. E como é que a gente cresce como sociedade? Sinceramente, como é que a gente cresce como país? Como é que a gente cresce como sociedade? Como é que a gente cresce como mundo quando a gente é dessensibilizado com a vida do outro? Quando a gente não consegue entender a dor do outro? Quando a gente olha pra dor do outro e a gente acha que isso é uma piada. Ah, a família do outro tá doendo. Tudo bem, mas olha essa piada que eu tenho pra fazer. Pô, a sua piada mais valiosa do que o sofrimento do outro, sua piada vai causar o sofrimento de uma pessoa. Como é que você acha que a sua piada vale mais que o sofrimento do outro? Como é que você faz pra crescer um país onde a gente não consegue entender que, pô, talvez o sofrimento daquela pessoa é algo que a gente deveria ter em consideração? Porque essa dessensibilização é muito grande. Pô, e isso é muito grande, às vezes, quando você vê debates de pessoas que sequer têm empatia. Empatia é uma palavra complicada, né?
Pô, vamos falar de escala 6x1, vamos. Pô, escala 6x1 é foda, né? Porque escala 6x1 acaba com o trabalho da pessoa. A pessoa, ela tá lá trabalhando, ela não consegue ter tempo pra família, ela não consegue ter tempo pra ela mesma, ela não consegue ter tempo pra descansar. E aí você vai ver um comentário da galera chegando e falando assim: mas se tivesse estudado, não teria na escala 6x1. Ah, mas aí. Vai nessa, vai nessa. Quantas pessoas eu conheço aí com graduações e pós-graduações e que estão trabalhando na escala 6x1? Vai nessa que estudaram te impede de não trabalhar nisso. Vai nessa. E vagabundo não quer mais trabalhar, por isso que não quer estar mais na 6x1. Caralho, é isso que você entendeu? Como é que a gente explica uma mãe que não consegue estar em casa pra ver o filho? Sabe? E é muito disso, assim, né? Eu acho que aqui, a partir de agora, o vídeo ele mudou um pouco de rumo. Eu acho que até pra gente não perder a linha de raciocínio, né? A gente pode encerrar aqui. Mas o que eu gostaria de dizer, né, e deixar aqui como pensamento, reflexão a partir desse vídeo, né, que a gente pode falar, é que eu acredito que as redes sociais, como eu disse antes, de novo, reforçando, elas não inventaram esse comportamento que nós temos. Muito pelo contrário, elas só exacerbam, né? Elas só jogam luz, né? As pessoas, a todos nós que temos esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de exposição, esse tipo de comentário talvez não existisse tão abertamente numa rede de televisão aberta, né? Mas dentro das casas, talvez isso se ouvia, né? Com os amigos, no bar, né? E tal, essas coisas se ouviam, né? Então é isso, sabe? É entender que as redes sociais, elas não são uma coisa fora do mundo que elas estão controlando a nossa cabeça. Não. Tá? Elas são moldadas também pela maneira como nós utilizamos, tá? Pela maneira como nós escolhemos utilizar elas lá. Então, tudo que é dito lá dentro é dito por pessoas, né? Não vou entrar aqui no critério se pode ser que tenha bots lá dentro, pode ser que tenha mesmo, tem muitos bots por aí, mas tudo que é dito, tudo que é comentado, que é postado, que é republicado, são pessoas que estão fazendo. São pessoas que estão fazendo, né? Não é a Meta que está indo lá fazer, não é o Twitter que está indo lá fazer, não, são pessoas que fizeram. Estão utilizando daquelas ferramentas, mas elas que fizeram, né? Então acho que a gente poder pensar isso, né? Que esse mal abstrato talvez já existisse na nossa sociedade, a gente só não ficava sabendo, né? Bom, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que a gente comentou aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Aliás, eu tô com uma meta, se você puder me ajudar, eu agradeceria demais. Eu tô com uma meta de tentar chegar a 1000 inscritos aqui no canal. Estamos agora, nesse momento da gravação, com 180 e alguns quebrados, mas eu gostaria de chegar a 1000 inscritos aqui no canal, isso me ajudaria muito. Então, se você puder deixar um like, se inscrever, eu ficaria muito feliz. E, além do mais, se você gostaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais seria isso, eu agradeço a visualização de todos, forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.